Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nesses vídeos que a gente está passando para vocês. Nós estamos contentes, estamos com alegria no nosso coração de poder ser útil nas mãos de Deus para passar para vocês essa palavra que a gente está passando, que é algo do nosso coração, que nós procuramos viver na nossa vida primeiro, para depois passar para vocês. E nós estamos vendo, mas a bondade, a misericórdia de Deus, quando Deus fala conosco, do jeito que Deus está falando, quando Deus nos dá palavras de vida eterna, do jeito que Deus está dando, nos fazendo conhecer a sua vontade, nos dando conhecer o seu propósito na nossa vida, porque Ele nos ama. Então a gente, no último vídeo que nós mandamos para vocês, a gente falou ali sobre não só de pão viverá o homem, sobre buscar a Deus em primeiro lugar, sobre o propósito de Deus com a nossa vida, não somente neste mundo, porque Ele quer nos manter, Ele quer nos satisfazer aqui na terra, mas Ele tem um propósito também na nossa vida para a eternidade. Então a gente viu nesses versículos passados sobre buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Quando a gente se preocupa com as coisas materiais, as coisas físicas deste mundo, e se esquece das espirituais, que a gente comentou no último vídeo. Então, só vou ler os versículos aqui bem, o que nós falamos na última aula, no último vídeo, e depois a gente vai seguir adiante, porque é uma continuação, né? Portanto, não vos inquieteis, Mateus 6, 31 a 33. Só recapitulando um pouquinho. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não creem, procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe a necessidade que vocês têm de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis como o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, mas basta cada dia o seu mal. Então, nós estamos num mundo em que o mal existe, não tem como fugir, tem muitas coisas acontecendo, é um mundo realmente onde as coisas são diferentes, elas são passageiras, e é muita maldade, muita coisa ruim que acontece, e o mundo é assim, nós não podemos fugir, o mundo é assim, mas justamente vocês aprenderam lá no começo desses vídeos que o mundo está desse jeito, mas por causa do pecado de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus e deram lugar ao mal na sua vida. Eles abriram as portas do mal na sua vida, né? E deixaram, você sabe a história, quem não assistiu os vídeos, nos assiste. Não é por causa que eu que falei, é o Espírito de Deus que nos deu toda essa palavra. Você vai ver de onde surgiu o mal, por que o mundo está desse jeito. Você que não assistiu, volta lá, clica ali no canal, ali, Intercessores de Última Hora, você vai pegar desde o primeiro vídeo, onde nós vimos ali quem é Deus. Tem pessoas que falam, Deus, mas não sabe. Ali nós falamos sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde o começo, onde o mal surgiu, por que o mundo está desse jeito, por que as coisas estão acontecendo até hoje assim, e que fim vai ter isso. Mas nós precisamos saber, nós não podemos viver um mundo assim, sem saber o que está acontecendo, sem saber onde vai dar, saber aonde nós vamos parar com isso. Nós temos que ter um discernimento, e a Bíblia fala sobre tudo isso. Então ali, né, foi lá que começou, por isso que as dificuldades apareceram, o mal apareceu, as doenças, as enfermidades, tudo, irmãos, de ruins que existe hoje no mundo foi por causa daquilo lá, por causa dessa rebelião que teve, por causa do pecado de Adão e Eva. A gente fala sobre tudo isso. Se você quiser aprender, irmãos, o sentido de estar nesse mundo, por que o mundo está desse jeito, assiste todos esses vídeos, você vai aprender. Então agora, Deus está dando uma advertência para nós ali, que se nós não cuidarmos, nós nos prendemos neste mundo, nas coisas deste mundo, e nós esquecemos do amanhã da eternidade. E Deus está nos chamando a atenção para isso,
Porque tem muitas pessoas, mas que nós estamos vendo, que a gente pensa, não, mas eu sou tão novo ainda e eu não preciso. Mas tem pessoas, irmãs, que estão madurinhas, que estão numa idade já quase cumprindo o tempo de Deus, que é de 60, que é de 70 a 80 anos o prazo que Deus dá. A Bíblia diz que mais que isso é canseiro e enfado. Né? Esse é outro assunto, mas é o tempo que Deus dá para o ser humano. Mas tem pessoas jovens, está todo dia movendo jovens, crianças, adolescentes, e tantas pessoas madurinhas que já é certo que o tempo está chegando e não estão se preocupando com isso, não estão preocupados com a vida eterna, e Deus está chamando a nossa atenção para isso. Mesmo que nós tiver tudo de comer, tudo de vestir, tudo do bom e do melhor, isso é para este mundo, é para essa terra. Deus está chamando a atenção nossa, mas para a eternidade, porque nós sabemos que tudo isso está se desencadeando para a eternidade. O tempo de Deus está se cumprindo nessa terra. Você que não conhece a Bíblia, você não sabe disso. Todas as coisas que estão acontecendo, mas é um desfecho daquilo. Deus já sabia que essas coisas iam acontecer, porque Ele conhece o ser humano, Ele conhece o ser humano desde o Éden que Ele criou. Ele sabe tudo sobre nós, então Ele sabe onde as coisas vão dar. E Ele sabe da rebeldia, da teimosia do ser humano. O ser humano que não confia em Deus, que não crê em Deus, mas ele endurece o coração. Ele quer fazer a sua própria vontade, ele quer viver do jeito que ele quer, independente da vontade de Deus, independente se Deus se agrada ou não. E isso está cada dia pior. As pessoas estão se afastando de Deus cada dia pior, cada dia mais. Então é isso que Jesus está chamando a atenção nossa. Ele quer que nós lutamos, que nós entendemos isso, porque Ele quer nos livrar de tudo isso. Ele quer que quando chegar a nossa hora, que nós não sabemos como vai acontecer, mas nós estamos neste mundo, nós não sabemos o dia de amanhã, mas Deus sabe. Mas pelos sinais, pelos acontecimentos, nós podemos deduzir, mas o que vai acontecer daqui para frente. Só quem está totalmente desligado que não percebe. Nós estamos percebendo aonde vai dar essas coisas, onde o mundo está caminhando, e Deus quer nos advertir. O Senhor está nos advertindo nesses vídeos, para nós consertar a nossa vida, para nós se aproximar dele. E não se preocupar apenas com o dia de comer, de beber, de vestir. Eu vou pagar minhas contas. Isso tudo está no vídeo passado, você pode assistir, quem não assistiu. Mas hoje nós queremos falar, irmãos, ali, o que Deus quer de nós ali. Então o que nós devemos fazer? Isso Jesus falou ali na parábola das 10 virgens. Jesus falou no fim dos tempos. Isso está já nos evangelhos, isso está também em Apocalipse, tudo isso ali. Mas hoje Deus deu uma palavra para nós, irmãos, que vai dar para entender não somente no nosso tempo agora, mas Deus fala isso, mas desde o início dos tempos. Deus sabia de todas as coisas, e Ele adverte não só nós agora no tempo que nós estamos vivendo, mas Ele já advertia antes. E lá no Velho Testamento, os povos que viveram antes de nós, Ele já advertia, e a reação da humanidade, do povo, era a mesma de hoje. E você sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, você sabe, você crê que Deus mandou o dilúvio, mas tem gente que diz é mentira, eu não acredito, é verdade. A palavra de Deus fala sobre isso, e o mundo está do mesmo jeito, quase que pior do que aquele tempo de Sodoma e Gomorra e de Noé, quando Deus destruiu a terra. Deus não está de brincadeira, mas nós temos que abrir os nossos olhos, e é isso que Deus quer chamar a atenção de vocês nesses vídeos agora. E eu sinceramente me pegou de surpresa, eu não sabia nem o que eu ia falar. Tem tantas coisas boas que Deus dá. Eu tenho palavras ali já guardadas de ensino, de edificação para vocês. Mas Deus simplesmente me chamou, me colocou no meu coração assim, de uma maneira que eu nem esperava para me falar sobre isso. Então, por que será, irmãos? Por que será? Pense um pouco. Será, irmãos, que Deus não está advertindo porque Ele quer nos livrar de coisas que estão para acontecer? Então, quem sabe Deus tem preparado alguns de nós que estão na nossa hora. Você vai dizer, mas que loucura, que amor. Não, nós temos que pensar nisso, mas nós temos que, para aquele que não pensa, não se preocupa com a eternidade, mas ele está brincando com a própria vida, ele está brincando com a própria alma, não dando ouvidos à palavra de Deus. E olha aqui, nós vamos ver lá em Amós o que Deus falou para o povo daquela época. Ele falou que para o povo de Israel, mas o povo de Israel é o primeiro, aquele que Deus trabalhou na vida deles, mas tudo que Deus ensinou lá, Jesus também era daquele povo, e Deus deu para toda a humanidade, isso vale para todo ser humano. Deus escolheu o povo para demonstrar aquilo que Ele queria, e desse povo Ele está transmitindo para o resto da humanidade. Nós não vamos entrar nesse assunto agora, mas aqui Deus falou isso, serve para nós também. Ali em Amós capítulo 4, é o tema de hoje. Amós capítulo 4, 12, olha só
aqui diz assim, a gente vai resumirmos, né, isso aqui, porque é um vídeo e não podemos entrar muito a fundo nesse assunto, mas você lê todo esse texto, você compara com o que está acontecendo hoje, você vai ver se não é a mesma coisa. Se não é o que está acontecendo hoje, não tem tudo a ver com isso aqui. Quantos textos também que falam, que também mostram isso. Aqui diz assim, Amós capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Então aqui Deus está chamando a atenção daquele povo, mas isso serve para nós também. Que você vai dizer, não, Deus está falando, prepara-te, ó Israel, prepara, Ele vai dizendo, prepara para os brasileiros, prepara, né, americanos, prepara outros povos, que Ele está falando isso para todos nós, não é só para esse povo ali, para te encontrares com o seu Deus, porque todos nós vamos ter um encontro com todos nós vamos ter que se encontrar com o nosso Deus, nós vamos ter que prestar conta do que nós fizemos aqui nessa terra, dentro desse corpo que Ele nos deu. Então ali vai ser decidido a nossa eternidade. Você vai dizer, não, mas então, se eu vou ter que me preparar para encontrar com Deus, então eu vou com Deus, eu vou estar no céu. Não é bem assim, não. É um encontro com Deus, um encontro, mas de prestação de conta, aonde Deus vai falar, vai te preparar, porque tu vai te encontrar comigo, tu vai ter que olhar nos meus olhos. A Bíblia diz que Deus tem olhos como de fogo, Ele enxerga, mas tudo, ele vê todas as coisas, ao mesmo tempo Ele sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Ele sabe o que eu estou fazendo aqui, Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe que tudo que está acontecendo no mundo, irmãos, mesmo nas ocultas, mesmo escondido, alguém fazendo alguma coisa escondido, tramando, planejando, Deus está vendo, Deus está ouvindo, e está chegando a hora, Ele disse, prepara-te, porque tu vai ter que encarar o teu Deus, tu vai ter que prestar conta. Glória a Deus. E por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele nos ama. Vocês me desculpem porque às vezes isso acontece. Deus te ama. E Deus quer que quando vocês encontrar com Ele, que vocês encontrem com Ele para dizer, vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado, né? Durante toda a eternidade que está preparado, desde a fundação do mundo. Deus quer dizer isso para você. Se você crê nessa palavra, se você está ouvindo, se você segue os ensinamentos de Jesus Cristo, se você dá ouvidos à palavra de Deus, se você prepara o teu coração, Ele vai te dizer, vinde bendito de meu Pai, porque a Bíblia diz que vai chegar o tempo, você conhece, eu creio que a maioria conhece, que Ele vai separar uns à sua esquerda, outros à sua direita, um do lado, outro do outro, e Ele vai dizer para aqueles que, para um grupo, Ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai, outro Ele vai dizer, apartai-vos de mim, que você esteja no lado, que eu esteja no lado, que Ele vai dizer, bendito, vinde benditos de meu Pai. Para você, por quê? Mas não é porque você teve abundância aqui na terra, não é porque você teve muito dinheiro, porque você teve muito sucesso, não é por isso não. E também não é porque você passou fome, porque você foi pobrezinho, porque você nunca teve nada, não é por isso também. É porque você creu nessa palavra, você deu ouvido, você entregou a tua vida a Cristo, Jesus Cristo te purificou com o sangue dele, você cumpriu com a justiça que Deus quer, aí Ele vai te dizer, vinde benditos, mas você vai estar do lado que Ele vai dizer isso. Então, irmãos, não podemos nos iludir. Ele disse, prepara, Ele quer que você se prepara para encontrar com teu Deus. Nós vamos se encontrar, todos nós vamos estar cara a cara com Ele, e Ele vai dizer, nós vamos estar ali todos juntos, Ele vai dizer, vinde benditos. E para o outro lado Ele vai dizer, apartai-vos de mim. Qual é que é a voz que você quer ouvir? Qual é que é o veredito que você quer ouvir?
de Deus, então é hora de consertar, mas não é brincadeira. Você vai dizer, não, mas depois eu penso, mais tarde eu penso, não é mais tarde, é agora. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui, mas Deus quer abençoar a tua vida. E ele disse, olha, tem gente que diz, Deus disse, prepara. Eu também entendi isso aqui no começo, logo no início, quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida de todo o meu coração a Jesus Cristo, e que até hoje, ele só bênção, só vitória em tudo aquilo que eu passei, lutas, dificuldades, mas muitas coisas. Jesus disse que nós teríamos aflições neste mundo e eu tive, mas nenhuma delas me derrubou. Deus nos sustentou até hoje, 43 anos já, e Ele vai fazer a mesma coisa com você. Vai te sustentar dia após dia, vai te dar vitória em todas as suas lutas, as dificuldades, as provações que você passar. E nós vamos chegar no final, nós vamos ouvir, bendito de meu Pai. Eu quero ouvir isso. Nós vamos comparecer diante de Deus. Quando nós entregamos uma coisa para Deus, irmãos, e nós entregamos para Ele, é dele, Ele toma conta, Ele cuida, Ele protege. E é isso que Ele quer com a tua vida, mas você tem que entregar. E tem que dizer, aquilo que Ele dizer, meu filho, isso aí não presta, isso aí te afasta de mim, isso aí não me agrada. Nós temos que ter humildade e ser submisso a Deus e dizer, não, Senhor, se isso aqui eu estou te machucando, e se isso aí eu estou te ferindo, se isso aí me afasta de ti, eu não quero. Eu não quero ficar longe de ti, então eu tenho que tirar aquilo que Deus não se agrada. Porque quando Deus não se agrada de uma coisa, mas é porque aquilo nos suja, é porque aquilo nos afasta dele, porque aquilo nos contamina, aquilo impede as bênçãos dele sobre a nossa vida. Por isso que ele quer que nós se afastemos. Não é para simplesmente torturar nós. Isso tu pode, isso tu não pode, isso é proibido, não. Aquilo que faz mal para nós, ele quer tirar da nossa vida, mas ele quer que nós deixamos ele tirar. Que nós mesmos entregamos para Ele aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus. Então, aqui Ele diz, prepara, irmãos, segura isso no teu coração. Deus está falando contigo, Deus está falando comigo. Prepara-te, porque você vai ter que se encontrar com Deus. E ali nós vamos receber o veredito. Dependendo do que nós vivemos aqui na terra. Se nós só pensamos nas coisas materiais, físicas, na financeira, nas aparências, nós vamos ouvir aquele veredito ali, irmãos, que Ele disse. Porque a vida eterna é mais importante. Se nós não valorizamos as coisas de Deus, se nós não damos tempo para Deus, nós fingimos diante das pessoas que nós temos em Deus, que nós somos muito bonzinhos, muito santos, mas na presença de Deus, Deus vê que nós não somos, porque Deus vê tudo. Então Ele vai dizer, apartai-vos de mim, não tem conversa, irmãos. Você vai dizer, não, mas Deus é bonzinho, Deus vai ter coragem sim. Deus, quando Ele determina uma coisa, mas Ele é fiel para cumprir, tanto a boa como a que não é boa, tanto a advertência que Ele deu, quanto aquela que Ele deu de bênção, Ele vai cumprir. Deus é justo, Ele não vai fazer injustiça com alguém que entregou sua vida, que procurou viver para agradar a Deus, com alguém que nunca se importou com Ele, nunca desprezou a Deus, desprezou sua palavra, e que depois do nada Deus vai tratar igual, vai dizer, não, vinde, benditos todos vocês. Deus não vai fazer isso, mas quem pensa assim está iludido. Deus vai fazer diferença sim. Jesus mostrou isso em várias palavras ali, toda a Bíblia mostra sobre isso. Então te prepara para te encontrar com o teu Deus. Ali no versículo 14... E capítulo 5, Amós também, capítulo 5, versículo 14, ali diz assim, buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Então às vezes está dizendo, Deus está comigo, Deus é maravilhoso, Deus tem me abençoado e tudo, mas muitas vezes nós não estamos vivendo isso, mas porque nós estamos ainda dando uma mão para o mal, nós ainda estamos abraçando alguma coisa que Deus condena, que Deus não se agrada, nós ainda estamos mentindo, nós estamos enganando, nós estamos fazendo coisas que nós sabemos que Deus se desagrada, que ofende a Deus, irmãos. E você sabe muito bem, mas o que é que ofende a Deus? É só olhar, mas tudo que não presta, tudo que é degradação, que é mentira, que é engano, falsidade, tudo que mancha o corpo humano, o nosso ser, você pode procurar muito fácil nós saber o que agrada e o que não agrada a Deus. É só você ler a palavra de Deus, você seguir os ensinamentos de Jesus, os 10 mandamentos, ali fala muito sobre isso. Então, mas não é brincadeira, Deus está abrindo os nossos olhos, não é brincadeira, que é para aqui buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis.
Não adianta nós só dizer Deus está comigo, Deus está comigo. Ele só estará comigo, mas quando eu deixar, quando eu quiser, quando eu deixar as coisas que desagradam a Ele. Se eu me agarrar no pecado, nas coisas que eu sei que Deus condena, mas Ele não vai estar comigo. Ele me dá um tempo para mim poder, Ele me adverte, Ele me corrige, Ele me chama atenção, que nem um pai que chama a atenção do filho. Olha, isso está errado, tu tem que mudar aqui, tu tem que melhorar ali, tu tem que fazer assim. O pai adverte, a mãe adverte, o filho não quer saber, ele vai sofrer depois, você sabe disso. E Deus também é a mesma coisa conosco. Então, para que é para nós aqui aborrecer o mal, é para nós aborrecer o mal e amar o bem, estabelecer na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça de todos nós. Então, irmãos, nós temos que se separar. Lá já Deus está fazendo, Deus vai separar da direita e da esquerda, uns vão estar do lado do outro, e Ele vai. Então nós temos que já definir o nosso lado agora, não dá para deixar na hora, porque se nós deixar para a última hora, eu vou comer, eu vou beber, eu vou gastar meu dinheiro, eu vou enriquecer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero realizar esse sonho, aquele outro sonho, e a vida eterna eu não estou nem aí, e Deus eu não quero nem saber, esse Deus é muito exigente, aquela coisa toda que você sabe. Tem gente que blasfema de Deus. Irmãos, tudo que está acontecendo no mundo não é porque Deus é mau. Tem gente que diz, mas Deus é mau, Deus não se importa com a humanidade, Deus, olha só, Deus está deixando tudo acontecer. Deus preveniu, mas Deus não queria que essas coisas acontecessem, mas o homem desencadeou para esse lado, e não tem freio. E o freio que Deus colocou, irmãos, Deus colocou lá em Sodoma e Gomorra, Deus já colocou o freio. Deus destruiu aquela cidade, e Deus também destruiu a humanidade naquela época, no dilúvio. E agora, o que será que Deus vai fazer? Você se perguntou? Do jeito que está indo a humanidade, irmãos. Então assim, vamos nos preparar. Você vai dizer, não, fulano está fazendo isso, fulano está falando aquilo, lá aquela pessoa que está lá no poder, que está fazendo isso, cada um vai prestar conta. Essas pessoas, mas que viram as costas para Deus, que oprime o povo, tudo que está acontecendo, não pense que está em branco diante de Deus. Todos vão prestar conta diante de Deus. E tem uns irmãos que já vão prestar conta e já sabem qual é o veredito. Porque nós já sabemos disso. Se você tem discernimento, se você está buscando a presença de Deus, você está examinando as escrituras, ali está tudo claro para nós. Então nós não temos que se preocupar com fulano, com ciclano, se tal fulano busca, eu não me importo, eu tenho que saber de mim, eu tenho que saber se a minha vida está em ordem com Deus, e você tem que saber da tua vida, o que está acontecendo na tua vida, aonde é que tem coisa na tua vida que você ainda não resolveu com Deus. Será que se o Senhor te chamasse agora para a eternidade, como é que você ia se apresentar diante dele? Você não tem nada para esconder, você não tem nada para resolver ainda, e se não der tempo, você vai dizer, não, eu tenho umas coisas para resolver, mas eu vou resolvendo, aos pouquinhos eu vou resolver. Não, é hoje, nós não sabemos o dia de amanhã. Porque quando chega a hora, mas Deus é paciencioso, Deus é longânimo, e Ele adverte, e depois que nós sabemos a verdade, que Ele já nos falou, Ele já nos advertiu, Ele não vai ficar o tempo inteiro em cima, não. Ele vai deixar nós pensar, nós resolver. E chegar a hora, mas nós vamos saber, não vai mais dar tempo. Quantas pessoas que deixaram para o dia de amanhã, e o dia de amanhã não chegou, porque Deus, nós não sabemos mais o tempo certo. Então hoje, Deus está falando isso para todos nós e para mim também. Eu tenho que todo dia me preparar, todo dia eu tenho que me abastecer na minha fé, buscar a Deus, orar, procura orar. Se você está agora angustiado, aflito com isso que você ouviu, não é para orar não, é para divertir. Fecha a tua porta do teu quarto e vai orar, pede perdão a Deus dos teus pecados. Diz, Senhor, me perdoa, eu sou pecador, eu faço isso, Senhor, me ajuda, eu quero resolver, eu quero estar pronto quando tu me chamar, eu não quero perecer neste mundo, eu quero me encontrar contigo, eu quero ser chamado do lado do que diz bendito do meu Pai. Então se apresenta diante de Deus. Ninguém pode fazer isso por você, ninguém pode fazer isso por mim, é eu que tenho que fazer, eu que tenho que me apresentar diante de Deus e confessar os meus pecados e mostrar, de Senhor, me ajuda, Senhor, eu sou assim, não, Senhor, mas eu sou bonzinho, eu sou boazinha, fulano é pior que eu, fulano fez isso, aquele outro, e eu não fiz tanto assim.
chega disso, não fala, mas olha para os teus pecados, o fulano vai dar conta dele, a fulana vai dar conta dela. Não tem que pensar nos outros, olhar para dentro de nós e ver quem nós somos, o que está errado dentro de nós. Antes de nós conhecer a palavra, mas muitas vezes não sabemos, mas quando nós já conhecemos, nós sabemos muito bem o que é errado e o que não é, porque o Espírito de Deus mostra para nós. Então dobra os teus joelhos hoje mesmo, nessa noite, e pede perdão a Deus e obedece a palavra de Deus. Tira da tua vida aquilo que você sabe que ofende a Deus, e você vai ser recebido por Deus, porque na palavra de Deus diz, mas que lá no céu não entra pecado, só entra aqueles lavados. O pior pecador dessa terra, irmão, pode entrar lá. Quando ele se apresenta aqui nessa terra, ele se entrega a Jesus, e Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, o sangue derramado, ele nos lava, ele nos purifica e nos faz mais alvo que a neve. Esse pecador é recebido no céu se ele fizer isso. Mas outra pessoa pode não ter pecado tanto, pode ter feito uns pecadinhos bem simples, não é tão pecador, mas se essa pessoa não se humilhar diante de Deus e pedir perdão dos seus pecados e ser lavado desses pecados, ainda que pequenos, esses pequenos pecados vão deixar essa pessoa de fora do céu. E o pior pecado, sabe qual é? A incredulidade. É quando eu vejo, quando eu sei que tal coisa é errada e eu não faço, eu não acredito, e tem pessoas que dizem, eu não acredito nessas coisas, é fanatismo, eu não quero saber, eu não acredito, isso é um livro qualquer. Não é um livro qualquer, Deus, mas os acontecimentos que tem no mundo agora estão mostrando que esse livro é verdadeiro. As pessoas acham que não é porque não conhece, porque não lê, porque não examina, porque não ouve a palavra. Se você não ouve a palavra, se você não lê essa palavra, comece a examinar. Se você quer ouvir, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Procura um lugar, uma igreja onde é pregada essa palavra, ensinada com seriedade, com a palavra de Deus aberta, as escrituras, onde você vai aprender, alguém vai te instruir, alguém vai te orientar, a palavra de Deus é aberta, é ensinada ali, assim como eu estou fazendo aqui nos vídeos. Mas você precisa também de ter um lugar onde você vai poder receber aconselhamento, você vai poder receber uma oração, uma intercessão, onde o Espírito de Deus tem liberdade de agir, onde a palavra de Deus é honrada e respeitada, onde o Espírito Santo tem liberdade. Aí você precisa disso, você ali vai ser preparado por Deus. Então, se você ainda não está fazendo isso, pense sobre isso, procura uma igreja, procura uma célula, um lugar, não precisa ser uma igreja grande. Irmãos, primeiro você vai na presença de Deus, você procura alguém para te ajudar. Se alguém quiser conversar comigo, né, mandar um áudio, ou então ligar para mim, você tem meu número, está tudo ali, né, na descrição do vídeo, né, a maioria de vocês tem meu número. Mas o importante é você conversar com Deus, irmãs, e Deus vai te orientar o que você tem que fazer, tá bom? Nós estamos aqui falando sobre isso, mas hoje é domingo, né? Daqui a pouquinho eu já estou indo para a igreja, né? Se você ainda não frequenta nenhuma igreja, você não tem nenhum lugar assim que você gostaria, que você se sente bem, e você está em casa, você não conhece a palavra de Deus, você não tem quem te ensina. Eu moro aqui na Jato, para quem não sabe ainda, né? Nós temos a nossa igreja que é uma bênção, né? Nosso pastor Júlio Cezimbra, na igreja IEMEC, que é uma igreja, não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja abençoada. Se você mora aqui por Lajado, você quer, vai ali, nós estamos ali também, né? E tem outras igrejas boas também, uma que é perto da tua casa, uma igreja que prega essa palavra. Nós não vamos falar em denominação, você sabe, quem me conhece, que eu não falo sobre isso. Você tem que estar na presença de Deus, mas eu falo da igreja que eu estou, porque eu sei que é boa. Então, né? E não é a pessoa que é boa, é Deus, mas é a palavra de Deus. Se você quiser, mas no mínimo, mas escuta esses vídeos, volta atrás lá nos áudios, nos vídeos que já foram para ali, você vai aprender bastante coisa. E coloca a tua vida na presença de Deus. Depois procura um lugar para você congregar, para você ser apacentado, você receber oração, você receber mais instrução. Tá bom? E nós vamos terminar, tem mais uma parte ainda desse vídeo, mas que a gente vai, desse assunto que a gente vai estar falando no próximo vídeo. Então, em nome de Jesus, medita sobre isso, e que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, derrama o teu coração na presença de Deus agora, no momento que você puder, depois desse vídeo, na hora que você for dormir, e coloca a tua vida na presença de Deus. Tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus, até o nosso próximo vídeo. Amém.